A partir de 8,5 você é competitivo no concurso. 85%, 90% normalmente é a nota. 90% você está dentro. E ter um domínio da redação, que é algo que você falou que você praticava. Sem redação, gente, quando tem redação, é a etapa mais importante, né? Porque na prova objetiva é uma briga sangrenta, sabe? Às vezes é um pontinho ou outro, você vai dar uma vacilada. Se você tem uma nota alta na redação, você busca todo mundo, né? Esse é o segredo. Exatamente. Quando tem redação é um requisito. Você tem que tirar 9, 10 nela. Tem que ir muito bem. Sim. Eu deixei de passar para o oficial de justiça porque eu tirei 8. E a principal mudança que você fez, então, nesse concurso que você voou, que você teve resultados, você ficou em 26º, né? Isso. Ficou em 26º. Foi virar a chave para estudar com mais questões, que antes você não estudava, então, com tantas questões. Eu ampliei... Eu fiz exatamente o que você falou. Eu fiz um raio-x, né? Um mapeamento. Antes eu não tinha feito isso. E aí, depois que eu fiz esse mapeamento, a minha nota saiu ali de 7, 7,5 e foi para os 8,5, que é o número da aprovação. Sim, assim, né? A partir de 8,5 você é competitivo no concurso. 85%, 90% normalmente é a nota. 90% você está dentro. E ter um domínio da redação, que é algo que você falou que você praticava. Sem redação, gente, quando tem redação, é a etapa mais importante, né? Porque na prova objetiva é uma briga sangrenta, sabe? Às vezes é um pontinho ou outro, você vai dar uma vacilada. Se você tem uma nota alta na redação, você busca todo mundo, né? Esse é o segredo. Exatamente. Quando tem redação é um requisito. Você tem que tirar 9, 10 nela. Tem que ir muito bem. Sim. Eu deixei de passar para o oficial de justiça porque eu tirei 8. Sim. Eu ficava feliz quando tinha redação, porque eu lembro, quando eu fiz vestibular também, eu tinha aquela ilusão que o iniciante tem às vezes. Não, na hora eu me viro, sabe? Eu acho que eu sei escrever bem. E aí, cara, era só bomba, só bomba. Aí quando eu tomei a primeira bomba, na verdade, que eu falei assim, não, acho que eu preciso praticar. Aí depois você começa a praticar, você tem domínio, né, cara? Você fica feliz quando tem redação. Que você sabe que você pode dar um vacilinho ali na prova objetiva, que todo mundo vai dar, e você pode correr atrás. E um ponto também que eu quero te perguntar, que eu percebi assim, do padrão. Esse autoconhecimento, sabe? Que isso daqui que eu acho que é muito importante para o concurseiro. E é algo assim que normalmente, a galera que faz cursinho tudo mais, segue aquele cronograma travado, às vezes essa pessoa ela demora uns 2 anos, ela tem que apanhar uns 2 anos para entender a dificuldade e a facilidade que ela tem. Você falou, né, que sabia já que a sua dificuldade maior era a informática. Naquela época, inclusive, caía muito mais informática do que hoje. Né? Isso daqui foi uma mudança que a gente até vai falar. É uma mudança aí. Informática caía muito, está caindo menos. Isso. Agora mudou, estão cobrando mais raciocínio lógico-matemático do que informática, principalmente em TRT. Só que você teve essa percepção, né? Você percebeu, informática é meu ponto fraco, trabalho é meu ponto fraco. Então, o que você falou, né? No pré-edital, quando eu estava com folga, eu gastava energia nessa matéria. E é isso aqui, né? Porque todo mundo vai ter um ponto fraco, um ponto forte. Só que vai bem no concurso, quem não é romântico, quem domina ali, quem tenta melhorar no ponto fraco. Basicamente isso, né, cara? Exatamente. Do direito do trabalho, não só eu não tinha como fugir, como seria meu ganha-pão. A gente, no TRT, direito do trabalho todo dia você mexe com direito do trabalho. Você não consegue fugir dele. Trabalho, processo de trabalho. Então, assim, era um ponto fraco que eu obrigatoriamente tinha que fortalecer. Já a informática, eu já poderia tentar fugir dela, evitar quando tivesse. Então, eu evitava 2 coisas. Eu evitava o CESP. Certo e errado? Nossa, certo e errado é complicado, cara. O certo e errado... eu ficava até com medo de ficar devendo para a próxima prova, né? Ter certidão negativa do CESP Sebrasp? Chegar lá com o Serasa negativo. Notificação, não tá devendo pro CESP Sebrasp. Você tá devendo 10 pontos para a próxima prova. Lascou. Então, assim, eu evitava CESP Sebrasp porque a FCC, pessoal, você vai ler muito mais do que a prova do CESP. Porque você tem ali 60 questões com capítulo e 5 alternativas. Então, você lê 300 alternativas mais 60 enunciados. 360 blocos, vamos dizer assim. E textos mais longos, normalmente, né? E textos mais longos. Então, é comum uma prova da FCC ser, às vezes, até o dobro do tamanho de uma prova do CESP. E aí, no CESP, por exemplo, 120 questões, no máximo 150 Mas questões. Você sempre faz assim com 1 hora de folga, né? Você sempre faz com 1 hora de folga. Só que aí, o que acontece? No CESP, eu ia com 1 hora de folga, anotava, creu. Já na FCC, não. FCC, eu entregava sempre a prova ali, faltando 10, 15 minutos. Às vezes eu assinava junto com o fiscal a prova, mas batendo certo a questão. Então, tem isso também. Às vezes, se você puder ir para uma banca que você tem um... Mas como que você vai saber qual é a banca que você gosta? Fazendo. Não tem como, né?
Não tem banca que você gosta, na verdade. Tem banca que você vai bem. Gostar. Gostar, ninguém gosta. Você gosta de alguma, não? Eu gosto de jogar videogame. Eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar videogame, que mais? Enfim, mas assim, e outra, nenhuma banca gosta de você também. E uma coisa, né, que eu vejo assim, ó. A banca quer te derrubar. FCC e FGV, Vunesp também tem essa característica hoje, eles cobram muito mais raciocínio lógico dentro de português, interpretação de texto, sabe? Eles põem muita informação com desperdício e tal, então eles dão um privilégio para quem se joga nesse processo que a gente propõe, que é de focar em material escrito, que é de gastar energia em questões anteriores, porque isso daqui naturalmente faz aumentar a sua velocidade, a qualidade de interpretação de texto. Na CESP Sebrasp não, ela exige mais ali o conteúdo mesmo, sabe? A decoreba do conteúdo. Seja ele jurisprudencial, doutrinário, de lei seca, tanto faz. A FCC, às vezes, só pela interpretação do texto você consegue tirar alguma conclusão, entendeu? Mesmo sem saber totalmente o conteúdo. Exatamente, porque uma só que você vai anotar. Então você já consegue eliminar por padrão e achar a resposta mais completa. Agora, o CESP, quando vem a pergunta, ou você sabe ou você não sabe. E assim, isso é o ideal? Depende. Por exemplo, a FCC, ela consegue fazer... Pô, tem umas provas de direito do trabalho que estão vindo assim, ó. Esse que você falou de misturar as matérias. Qual é o valor devido de FGTS no distrato? Por exemplo, uma questãozinha técnica ali. Você tem que saber que o distrato ele vai te dar só 80% do FGTS, aí a questão te dá o depósito que tem de FGTS e você vai ter que fazer uma conta matemática. Você vai ter que tirar 80% do saldo do FGTS. Acho que essa é a tendência, inclusive. Misturar a matéria. Você misturou raciocínio lógico com direito do trabalho, especialmente ali no tema verbas rescisórias. Então você juntou as duas matérias. Porque assim, ó, quando a gente está lá, pessoal, resolvendo um processo trabalhista, a parte vai falar assim, ó, para mim é devido tanto de FGTS. Você tem que saber, você é um servidor que passou numa prova do tribunal e você vai trabalhar com FGTS, você vai trabalhar com hora extra. Algumas respostas você tem que saber fazer. E isso é uma prova que se torna uma prova prática. Né? Misturou raciocínios, que é o que vai acontecer no seu dia a dia de trabalho. Uhum. E, na verdade, eu percebo um padrão, assim, né? Inclusive, as provas de TRTs, eu acho que começaram isso, você vai concordar comigo. As provas, principalmente da FCC, vem um enunciado ali, aí na alternativa A tem um conteúdo lá que você encontra na lei seca, em determinado artigo. Uhum. Alternativa B, em outro artigo, às vezes nada a ver com o negócio que está ali de direito do trabalho, mas em outro artigo lá longe. Aí a C, súmula do TST. Então, eles estão misturando ali, né? Lei seca com jurisprudência, às vezes põe um conteúdo doutrinário em alguma coisinha, às vezes um MOJ. O J é mais raro ainda, mas para analista às vezes cai, né? Uhum. Beleza, então já misturou ali dentro da matéria. Eu acho que o próximo passo, que é uma tendência, é você começar a misturar, assim, sabe, direito administrativo com direito do trabalho. Às vezes falando sobre empregado público, servidor público, sabe? Alguns conceitos assim. Constitucional, que é algo que a gente já, na prática, né, tem uma conexão ali com outras matérias. Eu acho que isso daqui é uma tendência que a galera vai ter que se adaptar. Para os próximos anos eu vejo que isso daqui vai acontecer. Isso daqui é ótimo para quem mergulha, pelo menos no processo, para quem tem um domínio global ali sobre o sistema, né, sobre hierarquia de norma e tudo mais. Uhum. E principalmente de quem domina ali todo o edital. Não adianta só. E quando eles fazem isso, eles pegam ali, eles eliminam uma pessoa que só é boa em direito do trabalho, só é boa em direito eleitoral, exige outras competências, sabe? Uma formação mais sólida. Mas isso daqui você pega com a experiência também, né, cara? Interessante você falar isso, porque a gente tem algumas súmulas e alguns temas de direito do trabalho que eles não são muito perguntados, que envolvem essa interdisciplinaridade jurídica aí, direito do trabalho com direito administrativo, né? A gente previdenciário, às vezes, né, entra no meio, tem súmula que trata ali de coisa de previdenciário. O direito previdenciário tem forte influência. E aí você, dependendo né, por exemplo, uma súmula que trata ali de acidente do trabalho, você vai ter repercussão trabalhista, você vai ter repercussão previdenciária e você não vai saber se a pergunta é de um ou de outro, né? Mas você vai ter que estar sabendo o conteúdo para poder raciocinar a questão com súmula, com lei previdenciária, para poder acertar a questão. É uma tendência, com certeza, e vai privilegiar quem tem esse estudo mais amadurecido, né? Sim, inclusive, né, na sequência aqui, ó, só para avisar para vocês, enquanto isso, até uma coisa importante, viu?
deixa sua curtida aqui no vídeo. Não se esqueça, deixa sua curtida, faça a sua inscrição, ative o sininho aqui, porque a gente promete mais vídeos para ajudar vocês aqui em todos esses concursos.